Converso agora com o gerente da cultura de cana-de-açúcar da FMC, o Christian César Menegatti. Olá, Christian, tudo bem? Olá, Otávio, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho aí de controles de plantas daninhas que infestam a cultura da cana-de-açúcar. Vamos falar só sobre controle de plantas ou sobre controle de doenças também? Já que vocês são uma empresa que, no seu portfólio, tem defensivos agrícolas aí também. Sim, na verdade, hoje a gente pode falar aí de plantas daninhas, podemos falar de pragas de uma maneira geral, né, já que doenças, apesar de serem importantes, né, mas na cultura da cana, perto dessas duas pragas, que são as plantas daninhas e os insetos, de uma maneira geral, né, elas têm menos relevância. A cana-de-açúcar ela é bastante resistente, não sendo tão suscetível a doenças. Mas com relação à erva daninha, ninguém escapa, né? Como é que é o controle da erva daninha num canavial? Plantas daninhas, eu costumo dizer que elas estão presentes em todos os lugares, né? A gente tem planta daninha no nosso vaso, que está no nosso escritório, né? E na cultura não é diferente, né? Todas as culturas têm presença de plantas daninhas, na cana-de-açúcar também, né? E normalmente a gente faz o controle dessas plantas daninhas através do uso de herbicidas. E hoje a gente tem uma gama enorme de herbicidas no mercado, assim como a gente tem uma gama enorme de plantas daninhas que infestam as lavouras de cana-de-açúcar aí por todo o Brasil, do Nordeste até aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Bom, uma questão técnica aqui que me bateu. Do ponto de vista do crescimento vegetativo ou de qualquer forma de vida, a luz solar é elemento fundamental. E a gente sabe que o canavial ele é muito cerrado, ele é muito fechado. A luminosidade que passa entre um pé de cana e o outro, ela é pouca, né? A luz solar fica mais sobre o próprio canavial. Como é que essas plantas mesmo assim crescem no sombreamento que dá o canavial? Então, mas justamente, Otávio, na fase inicial, para que você tenha esse momento de que fica cerrado, a cana-de-açúcar ela vai levar mais ou menos aí de 90, dependendo da época do ano, de 90 a 120 dias para que ocorra o que a gente chama de fechamento. Né? Então, assim, a hora que a gente tem esse fechamento, a gente acaba tendo, entre aspas, um controle natural das plantas daninhas, como você colocou muito bem, devido ao sombreamento. Mas até essa fase, né, as plantas daninhas elas se desenvolvem mais rápido do que a cana. Por isso que a gente precisa controlar. Então, a gente faz o uso de herbicidas chamados pré-emergentes, né? Antes da planta daninha se desenvolver, que, entre aspas, a gente segura ela para que a cana venha, cresça, faça esse sombreamento, né? Feito esse sombreamento, o canavial vai em frente. Aí tem o controle natural, e aí, como você bem disse, é isso. Na primeira fase, as ervas daninhas crescem mais que a cana, aí ela vai atrapalhar o desenvolvimento da cultura da cana. Se você não fizer o controle, aí você vai ter uma baixa produtividade, vai perder até algumas plantas, e aí a incidência de problemas passa da planta daninha para o canavial, né? É isso. Exato. Né? E aí a quebra de produtividade pode atingir mais de 40%. E esse controle você faz o quê? Através de pulverização aérea, de pulverização local, como é que é? Basicamente, a gente faz em aplicações terrestres. Né? Então, a gente, com o uso de máquinas agrícolas e os pulverizadores, né, faz as aplicações, de preferência antes da emergência da planta daninha, de preferência também antes da emergência da própria cana, né? No próprio solo direto, ou então quando a gente tem aquela camada de palha, quando a gente colhe a cana, né, fica aquela camada de palha, a gente aplica sobre a palha. Que é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo aqui na direita da imagem, que tem uma máquina já cortando e já recebendo a cana e já deixando a palha. Essa parte que está limpa aqui é a parte da palha. Aqui é o canavial que está sendo cortado. Por isso, Otávio, é importante o uso de produtos que passem essa palha.
Né? Tá. Hoje a gente tem uma gama muito grande de herbicidas, né? Mas nem todos têm essa capacidade de descer pela palha, porque a planta daninha ela não está na palha, ela vai estar no solo. Sim, sim. E o produto precisa descer e atingir o alvo, e atingir o solo. Tá. Né? E por isso que é importante produtos de alta tecnologia que façam essa dinâmica. Quantas pulverizações desse tipo você acaba tendo que fazer nessa primeira fase do canavial até os 100 dias, aí, 120 dias, que é quando você falou que dá o fechamento, né? Aí o controle é natural. Em média, faça 2 aplicações. Né? Quando a gente planta a cana, né, ela demora um pouco mais para ter esse fechamento. Tá. Então, faça 2 aplicações em média. Uma que a gente chama de quebra-lombo, a aplicação de plantio, e uma depois que a gente chama de quebra-lombo. Agora, quando a gente já tem a cana-soca, que é isso que apareceu no vídeo aí, que você colhe a cana e depois ela vai brotar, né? Essa cana, ela tem a capacidade de se desenvolver mais rapidamente. Então, assim, em alguns casos, você consegue, com apenas uma aplicação, que a cana feche e não tenha a incidência da planta daninha, mas se a gente está assim, em locais um pouco mais frios, que a gente acaba tendo um desenvolvimento um pouco menor da cultura, talvez tenha necessidade de ter uma segunda aplicação de reforço. A cana soca, que é quando você corta, ela brota novamente, quando você tem a soca lá, aí ela já sobe mais rápido, então uma aplicação. Agora, quando você faz a renovação do canavial, a cada 6 anos, por aí, dependendo de como você cuida do canavial, a cada 6 anos, ou 5, ou 7. Aí você precisa 2 aplicações. Ou se você está plantando a primeira vez, também é a mesma coisa, tem que esperar brotar, é isso? Exato. Ok, então. Exato. Tá bom. Christian, para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto aqui, qual é o endereço de internet de vocês? O nosso é www.fmcagricola.com.br. Ok. Abraço, boa semana para você que está só começando e até breve, amigo. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço. Abraço.